3, versículo 14 a 15. Paulo está dizendo a Timóteo: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que tu aprendestes e que tu fostes inteirado. Você obteve esse conhecimento completo, necessário para a sua vida, sabendo de quem o tens aprendido. Você sabe de quem você aprendeu essas coisas? Próximo versículo: e que desde a tua meninice, desde criança, Timóteo já era um adulto, um jovem. Desde a tua meninice tu sabes as sagradas letras. Ele aprendeu desde criança. E essas letras, o que é que elas podem fazer? Elas podem fazer de sábio para a salvação. As escrituras dão conhecimento à pessoa, e a pessoa, ela tem o quê? Ela crê. A Bíblia Sagrada, ela é poderosa para convencer as pessoas, viu? Há pessoas que leem as escrituras, irmãos. A Bíblia é tão poderosa que quando essas pessoas leem as páginas das escrituras, elas tremem na base e rendem a sua alma para Cristo Jesus, porque ela é a palavra de Deus. Somente Deus sabe mexer aonde o homem não pode, não consegue mexer. Você vê aqueles coaches, eles mexem somente no estereótipo, somente em emoções do ser humano. Mas Deus, com a sua palavra, ela penetra os lugares mais estreitos e escondidos, o profundo do ser humano. A palavra de Deus penetra até lá e fala com você, convencendo você do seu pecado e mostrando a você quem Deus é. Essas palavras podem fazer de sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, no estudo de hoje, nós vamos tratar sobre as Escrituras Sagradas. É difícil nós encontrarmos um crente evangélico que não tem uma Bíblia Sagrada, não é? Assim, quem tem Bíblia assim, levanta assim os irmãos que tem Bíblia. Não é a mão, não é a Bíblia que é para levantar. Isso, é difícil, né? Um cristão, um evangélico que não tem uma Bíblia Sagrada. Vocês já ouviram falar, preste atenção, irmãos. Vocês já ouviram falar nessa expressão, cânon das Escrituras Sagradas? Você já ouviu falar dessa expressão? Cânon das Escrituras Sagradas. É importante essa palavra. Essa palavra cânon, ela é um pouco estranha, não é? Ela é um pouco estranha no nosso idioma. Ela significa cana, no hebraico significa uma cana, ou seja, era uma vara usada para fazer medição, servia como uma régua, tá? Uma vara que servia como régua. Mas o que isso tem a ver com a Bíblia? É que essa expressão cânon, ela foi utilizada pelos cristãos primitivos para se referir aos escritos que podem servir como uma régua, como um padrão para se medir as coisas. Glória a Jesus. Quais são esses escritos? A Bíblia Sagrada. Ela é a régua, ela é a cana, a vara de medir, pelo qual nós medimos as coisas, tá? Assim como uma vara de medir, as Escrituras, elas também são o padrão pelo qual o comportamento humano e as suas crenças, elas podem ser medidas e avaliadas. Ela é a réguazinha. Quando nós nos medimos segundo as Escrituras Sagradas, elas nos mostram o quanto está faltando em nós. Está faltando alguns centímetros aí em você, alguns metros para você ser santo, para você ser justo. Está faltando coisa aí
escrituras sagradas. Ela mostra o que está faltando em nós, para nós chegarmos na medida certa de suas exigências. A Bíblia também ela mostra quando nós passamos da medida. Não tem aquele santarrão que traz tudo, isso aqui é pecado, isso aqui também é. Olha, e tem uma coisa a mais. Ele traz coisas além da Bíblia. Ou seja, passou da medida das Escrituras. Passou da medida das Escrituras. Então as Escrituras, elas são um limite. Irmão, isso aí está fora da Bíblia. Então não traga para mim. Não queira usar isso aí como doutrina. Não queira me obrigar a usar isso aí. A outra, não, mas eu não quero fazer isso. Eu quero ser crente assim, mais ou menos. Isso aqui eu não concordo. Isso aqui eu não concordo. Meu irmão, está nas Escrituras. Está faltando isso em você. Você tem que se submeter a ela. As Escrituras são a régua pelo qual nós medimos tudo. O que você deve acreditar, o que você deve pensar, tudo isso tem que estar baseado nas Escrituras sagradas. Amém? Portanto, o cânon das Escrituras, essa palavra, é apenas o quê? A lista dos livros. Todos os livros da Bíblia que são regra de fé e prática para os cristãos, pelo qual nós devemos avaliar o que nós devemos crer ou praticar. A Bíblia é a régua. É isso que significa cânon, a lista dos livros da Bíblia. Mas há uma pergunta: qual é o tamanho desse cânon? Qual é o tamanho dessa régua pelo qual nós devemos medir as coisas? Ou seja, quais são os livros que servem como medidas para os cristãos? Nós sabemos que muitas religiões têm seus livros sagrados, né? Outras religiões têm mais livros ainda da Bíblia. Os mormons, por exemplo, eles têm a Bíblia Sagrada e tem ainda o outro testamento, né? Ele tem o livro dos mormons. Ele tem o livro dos mormons, que eles acreditam que a Bíblia está incompleta. Tem também esse livro a mais. Os adventistas têm as Escrituras sagradas e eles acrescentam também os livros da profetisa deles, chamada Ellen Goldwhite, tá? Então, tem sempre alguma coisinha a mais. E a pergunta é: será que esses livros também são regra? Faz parte do cânon? Qual é o limite do cânon das Escrituras? Os católicos, eles ensinam que os protestantes têm uma dívida com eles, porque foram eles que nos deram a Bíblia, né? Eles acreditam dessa forma. Segundo eles, foi a Igreja Católica quem determinou o cânon das Escrituras. Quais são os livros? Por isso que eles têm alguns livros a mais na Bíblia deles, né? Pelo menos 7 livros. Então eles acreditam que é a Igreja quem determinou o cânon das Escrituras. Quantos livros a Bíblia deve ter? Em outras palavras, foi ela, a Igreja, quem disse quais livros deveriam estar na Bíblia e quais livros não deveriam estar na Bíblia. Foi a própria Igreja quem determinou isso. Em resposta a eles, abra sua Bíblia aí, por gentileza, nas primeiras páginas, ali onde está o índice, a lista dos livros da Bíblia. As primeiras páginas da sua Bíblia, não tem uma listazinha, né? Dos livros? Veja aí se você encontra. Analise aí, nesse índice aí, a lista dos livros da Bíblia. Nós temos aí 2 testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias,
Ageu, Zacarias e o profeta Malaquias. Tá? De Gênesis até Malaquias nós temos 39 livros que nos dias de Jesus, quando a Igreja Católica nem sequer existia, eles já eram, esses 39 livros aí do Antigo Testamento, já eram considerados o cânon completo do Antigo Testamento. Amém? Amém. Esses 39 livros eram chamados, nos dias de Jesus, de Palavra de Deus e Escrituras Sagradas. Tá? Nos dias de Jesus já eram chamados assim como nós chamamos hoje. A Bíblia é a Palavra de Deus. A Bíblia, as Escrituras Sagradas contêm ou estão as palavras de Deus, são as palavras de Deus. Se você abrir sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo 24 e o versículo 27, olha só o que está escrito. Lucas 24, versículo 27. Jesus falando aqui para os seus discípulos. Olha só, irmãos. Nos dias de Jesus, antes da igreja existir, olha o que Jesus diz. E começando por Moisés, essa é uma figura de linguagem. Eu esqueci até como é essa figura de linguagem, que ela troca, né? Metonímia, onde se troca a obra pelo autor, ou o autor pela obra, né? Aqui está usando o autor, substituindo as obras. Moisés, começando por Moisés, que são os 5 livros da Bíblia, né? O Pentateuco, e por todos os profetas, todo o resto, tirando os livros de Moisés, todo o resto, de Josué até Malaquias, são livros escritos pelos profetas. Então diz, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava aos seus discípulos o que dele se achava em todas as escrituras. Todas as escrituras. De acordo com Jesus Cristo, toda a escritura era constituída pelos escritos de Moisés, o Pentateuco, e pelos profetas, os escritos dos profetas. Todo o Antigo Testamento já estava completo nos dias de Jesus. Antes de Jesus ter encarnado, nascido da Virgem Maria, tá? Antes disso acontecer, o Antigo Testamento já estava pronto. Todo o Antigo Testamento. Então, segundo Jesus, o cânon do Antigo Testamento já estava completo com todos os escritos, né? De Moisés e dos profetas. E ele chama esse conjunto de livros de quê? Todas as escrituras. Todas. Completude. Tá? Abra sua Bíblia agora em João, capítulo 5 e o versículo 39. Então você já aprende aqui que a igreja, ela não criou o cânon das escrituras. Ela não determinou quais livros são inspirados por Deus, quais livros devem estar na Bíblia. Eles já estavam lá. Tá certo? João capítulo 5, versículo 39. Olha só, Jesus diz: examinais as escrituras. Aqui não é uma ordem não. Jesus não está dizendo, vão ler a Bíblia, vão examinar as escrituras. Não, é examinais. Está dizendo, vocês examinam. Jesus estava dizendo isso. Vocês examinam as escrituras porque cuidais, vocês acreditam
vocês examinam ele, vocês creem nele, leem, procuram obedecer a ele. Então esse versículo indica que essas pessoas com quem Jesus está falando conheciam esses conjuntos de livros que foram escritos por Moisés e pelos profetas, e eles conheciam como escritura e os consideravam como palavra de Deus e um meio de obterem vida eterna. Jesus também repreendeu os saduceus, porque eles criavam suas próprias doutrinas, tinham seus achismos teológicos, né? E não corrigiam seus achismos, suas crenças, por meio das escrituras. Eles examinavam as escrituras, mas rejeitavam as coisas que estavam nela, em vez de obedecer a ela. Não tem crente que assim, não, eu creio na Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Mas quando você mostra um texto bíblico que ele não concorda, aí ele procura todo tipo de desculpa para não obedecer. Assim também eram os saduceus. Mateus capítulo 22, versículos 29 a 32. Jesus repreende eles. Jesus diz: vocês deveriam corrigir o achismo de vocês, as crenças de vocês, pelas escrituras, em vez de estar rejeitando ela. Olha só, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, vocês erram, não conhecendo as escrituras. Está vendo quanto as escrituras eram importantes? Não conhecendo as escrituras. E eles poderiam dizer: que escritura é essa? Mas eles sabiam que escritura é essa. Era um conjunto específico de livros que já fazia parte do cânon. Jesus diz: vocês erram, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Olha aqui como era interessante, irmãos. Os saduceus não acreditavam na ressurreição e nem na vida após a morte. Eles acreditavam que quando as pessoas morriam, elas deixavam de existir, tá? Quando elas morriam, elas deixavam de existir. Aí eles, para tentar mostrar que não havia lógica na ressurreição, eles foram testar Jesus contando a história, né, de uma mulher. Ele disse: teve uma mulher que ela casou-se, aí o marido morreu, aí ela casou de novo, o segundo marido morreu, e ela foi casou parece que 7 vezes, né? E todos os esposos dela morreram. Os esposos dessa mulher morreram. Aí por fim a mulher também morreu. Aí eles perguntam a Jesus: como não faz sentido a ressurreição? No dia da ressurreição, ela vai voltar para quem? Se ela casou com o inseto, qual vai ser o marido dela? Querendo que olhasse assim: mesmo, não faz sentido ele não ressuscitar não, viu? Porque eles não acreditavam na ressurreição. Aí Jesus disse: vocês erram, porque vocês não estão conhecendo, vocês não estão conhecendo as escrituras, que a Bíblia está dizendo. Vocês não estão lendo a Bíblia não? Vocês não procuram corrigir o que vocês acham pelas escrituras? Vocês erram de 2 formas. Primeiro, que vocês não estão conhecendo as escrituras, a palavra de Deus. E segundo, que vocês também não estão conhecendo o poder de Deus. Olha só como
lá nos escritos de Moisés, para vocês verem o quanto vocês estão errando. Olha só. Olha o que Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Sabe o que foi que Jesus quis dizer aí? Você está dizendo que quando a pessoa morre, ela deixa de existir e também não voltará à vida? Jesus, vocês estão errando nisso. Por quê? Eu vou provar na própria Bíblia de vocês. Quando Deus falou, que Moisés também escreveu, Deus disse: eu sou o Deus de Abraão. Se depois da morte a pessoa deixa de existir, se depois da morte não há mais vida, aí ele disse: Moisés não deveria ter escrito que Deus disse que é o Deus de Abraão. Ele deveria ter dito: eu era o Deus de Abraão. Porque se Abraão morreu e deixou de existir, quem não existe não é nada. E Deus não é Deus do nada. Deus é Deus de tudo aquilo que Ele criou. Eu sou o Deus de Abraão. Abraão morreu, mas ele ainda está vivo espiritualmente. Isaac morreu, mas a alma dele está viva. Jacó morreu, mas a alma dele está viva. Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivo. Porque para Deus, Abraão, Isaac e Jacó, a alma deles está viva diante da presença dele. Aí Jesus disse: vocês estão errando, porque vocês não estão corrigindo as crenças de vocês pelas escrituras. Ele já sabia que escritura era essa. Já tinha um conjunto específico de livros, tá? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, no versículo 1, o apóstolo Paulo, quando ele foi para Tessalônica, ele disputou com os judeus, mostrando pelas escrituras a Bíblia que eles possuíam na sua época, provando que Jesus era o Messias profetizado. Atos capítulo 17, do 1 ao 3. Paulo aqui: e passando por Anfípolis e Apolônia, não bonito, feminino, muito bonito, Apolônia. Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Próximo versículo. E Paulo, como tinha por costume, o que era que ele fazia? Ia para a sinagoga para poder pregar para os judeus. Ele foi ter com
já tinha Sagradas Escrituras completinha antes do catolicismo, tá? E se estas coisas eram assim, se estava realmente nas Escrituras, o que Paulo dizia. Tá vendo, irmãos? Todas essas passagens aí, elas provam que os judeus, antes dos cristãos, eles já possuíam o cânon completo do Antigo Testamento. E Jesus também reconheceu o cânon dos judeus. Lembra que ele disse em todas as Escrituras, como sendo completa, porque ele disse todas. Portanto, não foi a Igreja Católica quem determinou o cânon das Escrituras. Não foi ela quem disse qual era o cânon, qual era o livro inspirado, qual era o livro que tinha autoridade. Não. E o Novo Testamento? Vamos ver o Novo Testamento agora? Por gentileza, volte de novo para os índices da sua Bíblia. Vamos lá? Vamos ver o Novo Testamento? Novo Testamento, nos índices da Bíblia, nós temos aí o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. São aqui 27 livros que compõem o cânon do Novo Testamento. Os católicos, eles ensinam que foi a Igreja Católica quem determinou também o cânon do Novo Testamento, tá? Eles ensinam isso. Em resposta, irmão, o que é que eu posso dizer? Preste atenção a isso aqui. Ser humano nenhum determinou o cânon da Bíblia Sagrada. Quem determinou o cânon foi Deus. Foi Deus. Os livros do Novo Testamento, na verdade da Bíblia toda, eles são canônicos, isto é, eles servem para nós como regra, não porque alguma igreja escolheu esses livros e fez deles regra, mas porque esses livros são palavra de Deus. Eles estão aí na sua Bíblia porque eles são palavra de Deus. Não é porque alguém disse, eu quero que eles estejam, não. É porque eles são. Vamos entender o porquê? Que não foi o catolicismo quem determinou o cânon do Novo Testamento. Jesus, ele escolheu quantos discípulos? Ele escolheu 12 discípulos para falarem em seu nome. Vejamos o que Jesus disse para eles. Lucas 10:16. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. Preste atenção, nós temos que construir aqui o raciocínio, tá? Jesus disse para os discípulos, quem vos ouve a voz,
eu amo? O Espírito Santo também, Jesus prometeu que o Espírito Santo iria ensinar aos discípulos tudo. Tudo. E os faria lembrar dos ensinamentos de Jesus para que eles transmitissem ao mundo, seja oralmente ou seja de forma escrita. Olha só. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Não, você quer afirmações mais claras do que essa? De Jesus dizendo assim, ó, vocês têm autoridade para escrever o Novo Testamento. O Espírito guiará em toda a verdade, para que eles falem e lembrem tudo o que Jesus disse. Quem era melhor para escrever? Quem? Se não os apóstolos. Eles tinham tudo na memória. Eles tinham toda a verdade, então eles eram mestres. Era eles quem guiaria a igreja, quem ensinaria a igreja. Tá? Em Lucas capítulo 12, versículo 11, Jesus promete também que o Espírito Santo, ele não só ensinaria, não só guiaria em toda a verdade, mas também que o Espírito Santo daria até as palavras certas para que os discípulos falassem. Olha aí, tá vendo? Ó, Jesus disse: e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, né, os poderes poderosos, não estejais solícitos, preocupados de como ou do que a vez de responder. Eita, eu falo o quê? Será que eu tenho que preparar algumas palavras aqui? Como é que vai ser, hein? Vou ensaiar direitinho aqui. Jesus disse: não se preocupem. Por quê? Próximo versículo. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Está vendo? O Espírito Santo daria as palavras certas,
se olhava e dizia, só pode ser da parte de Deus. Como é que é possível o camarada fazer uma coisa dessa? Então a mensagem dos apóstolos era autenticada por milagres. As pessoas que se convertiam, então, irmãos, eles reconheciam logo de início a autoridade divina concedida aos apóstolos. Em Atos capítulo 2, versículo 42, eles reconheciam que os apóstolos eram autoridades divinas. Deus deu autoridade a eles. E, portanto, os cristãos que se convertiam, eles se submetiam aos ensinos dos apóstolos. Quer fosse oralmente, os apóstolos falando, ou por meio de escrito. Olha aí, Atos 2,42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que os apóstolos ensinavam, eles obedeciam e perseveravam nesses ensinos. Por quê? Porque tinha milagres. Por quê? Porque tinha comprovação que provava que eles eram autenticados por Deus para trazer as mensagens divinas, palavras vindas do próprio Deus. Foi por isso que Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Olha só o que Paulo diz, a gente finalizar. Pelo que também, Paulo diz, nós damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós, olha só, a palavra da pregação de Deus, vocês receberam da gente, não como palavra de homens. Vocês não receberam porque é da gente, não, mas segundo é na verdade, vocês receberam o que a gente pregou como palavra de Deus. Não era impossível, camarada, ver aquele sinal e dizer, não é dele próprio. Era de Deus, porque os milagres confirmavam que eles eram autenticados por Deus para dar testemunho das verdades de Cristo Jesus. Glória a Jesus. Então, não foi a igreja que determinou quais livros deveriam ser incluídos no cânon. Tá certo? Não foi a igreja. Pelo contrário, os cristãos eram que percebiam que os livros escritos pelos apóstolos tinham autoridade divina e, portanto, se submetiam a esses escritos. Era isso que acontecia. Quando Paulo escreveu, olha só a resposta aqui para a igreja quando disse, fomos nós que determinamos o cânon. Olha a resposta de Paulo aqui, ó. 1 Coríntios 14, 37. Ó, olha o que Paulo vai dizer. Se alguém cuida ser profeta, metido aqui a profeta, se tem um metidozinho aqui a profeta, ou espiritual, Paulo diz, então reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, quando Paulo escreveu a carta de 1 Coríntios, ele não perguntou se aquela igreja aceitava aquela carta como canônica ou como vinda de Deus, não. Ele intimou os cristãos, obedeça, porque é a palavra de Deus. Foi isso. Os cristãos já entendiam que aqueles escritos dos apóstolos já deveriam ser incluídos no cânon, na lista de livros inspirados por Deus e que eram autoritativos para a igreja. Tá? Os católicos também ensinam que o Novo Testamento é um produto da própria igreja. Tá? Que a Bíblia, ela veio da própria igreja. Foi a igreja quem fez. A igreja, eles dizem, ela existia antes do Novo Testamento ser escrito. Isso é verdade, tá? A igreja, não a igreja católica, mas a igreja cristã, ela foi fundada primeiro e depois foi que os livros foram escritos. Eles dizem, então, só que eles dizem que a igreja é eles, né? Eles dizem, a gente já existia antes do livro ser escrito. Então, os escritos do Novo Testamento não podem estar acima da igreja, porque ele é produto da igreja. Como é que a gente responde a isso? Essa alegação, ela é muito fácil de ser respondida. Ó, é verdade que o Novo Testamento, ele foi escrito depois da igreja, né? Só que o que deve ser considerado não é quem veio primeiro. Não é isso que deve ser considerado, mas quem tem autoridade sobre quem. Vou dar um exemplo. Imagine uma mãe que ao sair de casa cedinho escreveu um bilhete para a sua filha. No bilhete está escrito: minha filha,
ao acordar, lavar a louça e fazer o almoço. A filha acorda, ela lê o bilhete, vê a data da escrita do bilhete, compara com a sua data de nascimento e ela diz: olha, eu sou mais velha do que esse bilhete, né? Eu já existi antes do bilhetinho ser escrito. Então, portanto, esse bilhete não está acima de mim, porque eu já existi antes do bilhete ter sido escrito. Isso justifica, irmãos? Não justifica. O que interessa é o que a mãe dela, que é maior do que ela em autoridade, foi ela que escreveu o bilhete. É isso que interessa. Não é quando ela escreveu, não é quem estava primeiro, não, se era a filha ou o bilhete, não, mas quem escreveu o bilhete foi mãe. Então mãe é autoridade, eu tenho que obedecer. Então, se ela desobedecer o que está escrito no bilhete, ela está desobedecendo a sua mãe, e portanto ela vai ser o quê? Punida por ter desobedecido às ordens de sua mãe, que foram escritas no bilhete. De igual forma, não importa se a igreja existia antes da Bíblia ser escrita, o que importa é que o que está escrito na Bíblia é palavra de Deus, a autoridade máxima e suprema da igreja. O que Deus falou, o que foi escrito, deve ser obedecido pela igreja, porque ela não é maior do que Deus. Amém, Jesus. Ela não é maior do que Deus. Glória a Deus. O Novo Testamento, ele foi escrito, irmãos, não é um produto da igreja, de forma alguma. Ele foi escrito para normatizar a igreja, para determinar os limites da fé da igreja. Desobedecer à Bíblia é desobedecer a Deus. Vejam o que o apóstolo João disse em Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Olha só: porque testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. João disse: se a igreja aceitar, não. João disse: se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Próximo. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia de Apocalipse, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Ou seja, quem tem direito à árvore da vida? A igreja. Se a igreja tirar, Deus tira também a parte dela. Qualquer um que quiser tirar alguma coisa das escrituras ou acrescentar, acrescente para Deus não meter praga para você. Tire para Deus tirar a parte da sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Mexa no livro. Adultere as escrituras sagradas. Testemunhas de Jeová, cuidado. Vocês tiraram coisas da Bíblia, viu? Tem praga aí. Tem praga aí e a árvore da vida sendo tirada de vocês. Veja o que João falou em João 20, 30 e 31. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Estamos terminando. Olha só. Jesus, olha o que João vai dizer. Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Nem tudo que Jesus fez, irmãos,
Paulo, e tem umas coisas nas epístolas de Paulo que é difícil da gente entender, viu? É complexo, muito difícil. Aí ele diz, que os indoutos e inconstantes torcem. Eles torcem as escrituras, e igualmente as outras escrituras. Ele está dizendo que os escritos de Paulo são escrituras sagradas, e ele diz, e não somente torce os escritos de Paulo, como também as outras escrituras, e eles fazem isso para a sua própria perdição. Está vendo? Como os escritos de Paulo são considerados escrituras sagradas inspiradas por Deus. Então observe aqui que Pedro está colocando os escritos de Paulo ao lado das escrituras do Antigo Testamento, que foi reconhecida tanto pelos judeus como também por Jesus Cristo como sendo legítimas palavras de Deus. Valor prático aqui para vocês. Igreja não determinou o cânon, foi